Olá, tudo bem? Eu sou o Cláudio Moraes, jornalista do Núcleo de Difusão Científica da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Hoje é 23 de setembro de 2021. Há 4 dias, o Brasil e o mundo celebravam os 100 anos de nascimento do educador pernambucano Paulo Freire. E para analisar as ideias, a importância e a atualidade da pedagogia de Paulo Freire, recebemos a professora Dulcineia de Fátima Ferreira, da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Seja bem-vinda, professora Dulce. Obrigada, viu, Cláudia, a oportunidade de estar aqui nessa conversa com vocês. A professora Dulce Ferreira é pós-doutora em Cultura Popular pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Doutora e mestre em Educação pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, com graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema, São Paulo. Professora associada da UFMA no Departamento de Educação, é líder do Grupo de Pesquisa Educação, Comunidade e Movimentos Sociais da Universidade de São Carlos, em Sorocaba. Ela integra como colaboradora o Núcleo de Extensão e Pesquisa com populações e comunidades rurais negras, quilombolas e indígenas na UFMA, além do grupo de pesquisa, tecnologias e processos de subjetivação da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro. Atua em trabalhos de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de educação, cultura e políticas de subjetivação, educação popular, cultura popular e processos educativos, educação de jovens e adultos e educação com prática da liberdade. Professora Dulce, a senhora está à frente da organização do Encontro de Diálogos Freirianos da UFMA, que conta com o apoio da FAPEMA. Conte para a gente sobre a data do evento, como ele vai ser realizado, quem pode participar e os objetivos. Bom, o encontro vai acontecer... primeiro, a gente quer agradecer à FAPEMA, né, essa confiança, né, esse incentivo de organização desse evento nacional. O encontro vai acontecer entre os dias 3 e 5 de novembro. Nós estamos com as inscrições abertas para apresentação de trabalho até o dia 30 de setembro. E quem pode participar? Todo mundo que tiver interesse na temática pode participar com apresentação de trabalhos ou sem apresentação de trabalhos. E no campo da apresentação de trabalhos, nós temos 2 formas de apresentação, né? Pode ser a apresentação que nós estamos chamando de círculos de cultura, e dentro dos círculos de cultura, onde nós vamos dialogar, né, sobre as pesquisas ou sobre as experiências freirianas. E o outro campo de participação são os cineclubes freirianos. Nós vamos trabalhar com mostras de curta-metragens que tenham relação com essa educação como prática de liberdade de Paulo Freire. Então, todo mundo está convidado, né? E o objetivo do nosso encontro é realmente divulgar, né, consolidar, plantar essa semente cada vez mais forte, né, do pensamento de Paulo Freire por todos os espaços brasileiros, para que as pessoas possam, os mais jovens, né, que ainda não conhecem, possam conhecer, e o pessoal que já vem seguindo o pensamento de Paulo Freire, que a gente possa dialogar sobre esse saber, sobre essa concepção de educação. Professora, todo adulto constrói a sua trajetória a partir de determinados marcos em sua vida pessoal e familiar. Relate para a gente qual é essa história de vida de Paulo Freire até ele se tornar educador. Olha, o Paulo Freire, ele relata, né, no livro A Importância do Ato de Ler, que ele aprendeu a ler escrevendo no chão do quintal da casa dele, né? E que a forma como ele aprendeu a ler e escrever ficou marcado na memória dele, né? E essa amorosidade que ele viveu com os pais, ensinando com gravetos, porque era de uma família bem pobre, bem popular, né? Bem simples. Essa forma como ele aprendeu a gravar as primeiras palavras na terra, no chão do seu quintal, ele aprendeu também a ler o mundo. Então, ele dizia que enquanto ele aprendia a ler as palavras, ele começou a prestar atenção em tudo que estava ao redor daquele momento, daquela experimentação. Então, tem esse momento da vida que ele destaca, né, que foi como ele aprendeu a ler, a escrever e a ler o mundo, no campo dessa amorosidade da família dele. E ele destaca também um momento da história da vida dele em que
quando o pai dele falece, né, eles precisam se mudar de Recife para uma cidade que fica vizinha de Recife, que se chama Jaboatão, né? E essa mudança para Jaboatão acontece uma perda, né, no campo social e econômico. A família de Paulo Freire vive uma perda. Então ele vai para um lugar mais afastado, um lugar mais periférico, e nessa mudança, né, para este lugar mais periférico, ele lida e ele começa a conviver e a observar uma pobreza ainda maior do que a que ele vivia. Então ele começa a pensar sobre, né, o porquê no mundo existe aquela forma de vida, aquelas injustiças sociais. Então essas duas experiências eu acho que são, vamos dizer, fundantes, né, nas inquietações do Paulo Freire no campo da educação e no campo da justiça social. Eu acho que seria no campo, vamos dizer, base, né, para as inquietações, para que ele pudesse gestar uma pedagogia que buscasse a justiça social. Ele se formou em Direito, né? Mas optou pela pedagogia. E aí tem uma outra história, né? Ele se formou em Direito e a primeira causa que ele teve que trabalhar, né? Ele tinha que ir até um consultório dentista, e o dentista estava devendo, né? Estava com um problema financeiro, aí ele estava devendo. E a atuação do Paulo Freire era como um procurador, que ele teria que chegar no lugar e dizer: olha, os seus bens vão ser retirados porque você está devendo. E aí, quando ele chegou na frente daquele dentista, que ele olhou, era um dentista no início de carreira, ele olhou a situação e pensou com ele, né? Ele disse assim: como é que eu vou pedir para ele entregar os equipamentos se ele está devendo? Se eu tirar os equipamentos, aí é que ele não vai poder pagar mesmo, né? Então ele não executou o que ele tinha que fazer, e ele voltou para casa e disse para a primeira esposa dele, a Elza, né? Elza, eu tomei uma decisão, eu não quero mais ser advogado, porque o que eu tenho que fazer, às vezes, seriam ações contra os meus princípios. E aí, a partir daí, ele decidiu que ia ficar mesmo, que ele já tinha algumas experiências no campo da educação, então ele decidiu que o campo dele era a educação e não mais o direito. E quando ele iniciou essa sua trajetória pela docência, qual era o paradigma educacional do Brasil? Olha, na verdade, o paradigma que existia, né, lá pelos anos 50 está muito próximo do que ainda existe hoje. Infelizmente, né, a educação não mudou muito no campo do paradigma, né? Uma educação autoritária, né, o que ele chamou de educação bancária, que é uma educação em que está centrada, o foco da educação está no professor. Então, o professor tem o papel de transmitir o conhecimento. E aí o Paulo Freire começou a questionar e a problematizar esse modelo educativo, né, que é o que ele chamou de educação bancária, e que hoje a gente vê, né, que infelizmente esse paradigma, né, de magistrocêntrica, né, ele usa a expressão magistrocêntrica, que é a educação centrada no mestre, né, no professor. Então ele começou a questionar e problematizar e dizer que a educação tinha que acontecer na relação educador e educando, e não simplesmente de uma forma de transmissão de conhecimento, mas de composição, de criação. Então, esse paradigma, né, de educação, que ele chamou de educação bancária, de educação tradicional e tradicionalista, né, infelizmente ainda está presente nos dias de hoje. A gente ainda não conseguiu, né, modificar toda a forma de funcionar na educação no Brasil. E as diretrizes da pedagogia de Paulo Freire, elas continuam atuais? Elas continuam necessárias? Por quê? Olha, quais seriam as diretrizes, né, da pedagogia de Paulo Freire? Então, primeiro é importante dizer que a educação do Paulo Freire, ela é centrada no diálogo entre educador e educando, né? Não existe, na perspectiva de Paulo Freire, a transmissão do conhecimento. Existe a interação, a problematização. Então, é nessa relação que o educador contribui para que os educandos construam seus conhecimentos. Então, primeiro o diálogo, né? Depois o respeito aos saberes dos educandos. Então, na perspectiva do Paulo Freire,
todo mundo tem saber, todo mundo tem conhecimento, ninguém chega num processo educativo vazio de saberes, vazio de conhecimento. Independente do segmento, né, se é educação infantil, se é fundamental, se é ensino superior. Então, sempre partir da realidade, partir dos saberes que os educandos carregam consigo, das suas histórias, das suas tradições, para que a partir da problematização a gente possa, então, ampliar o conhecimento, ampliar a visão de mundo, né, ampliar essa leitura da realidade. E tudo isso, né, todo esse processo de construção de conhecimento a partir do diálogo, entendido como um ato político, né, um ato político não político partidário, né, mas um ato político porque a ação educativa ela é uma ação que acontece na relação homens e mulheres e mundo, né? Então, é um ato político porque Paulo Freire e a gente que segue, né, nós que seguimos os princípios freirianos, entendemos a política como lugar, um território de pensar o bem comum, de pensar o como é que a gente pode viver melhor, como é que a gente pode viver essa coletividade, né, de uma forma melhor. Então, um ato político, a educação é um ato político porque o professor, o educador, pode, né, e deve ensinar a criança, ensinar os jovens e os adultos e a pensar essa relação, né, e fazer escolhas que possam nos ajudar, né, a construir um mundo melhor. Então, eu trabalharia assim, poderíamos aprofundar um pouco mais, né, os princípios freirianos, mas eu trabalharia com esses 3 elementos, né? Primeiro, que a educação é um ato político, porque envolve escolhas, porque envolve ações, porque envolve práticas, e isso tudo vai interferir no rumo, na história do nosso viver aqui nessa terra, né? O outro princípio é o diálogo, né? E um outro princípio é o respeito educador-educando. Então, acho que esses 3 princípios sustentariam, e aí tudo isso, né, é movido por o que ele chama de amorosidade, né, a amorosidade do educador pelo educando, pela vida, e tudo isso está muito atual, né, está muito atual e muito necessário de nós conversarmos sobre essa atualidade do pensamento de Paulo Freire, sobre a urgência de nós pensarmos as práticas educativas numa perspectiva mais dialógica, mais colaborativa, mais respeitosa, né, que nos ajude, que ajude as crianças a construir valores, né, que sejam valores calcados na solidariedade, nos direitos humanos. Então, tudo isso está muito atual e muito necessário e muito urgente, né? Por isso, pensar Paulo Freire, celebrar o centenário de Paulo Freire, é uma alegria, né? Porque nós vemos o quanto que ele está vivo, né? Ao mesmo tempo que é uma urgência, porque a gente sabe que ainda temos muito que caminhar para alcançar esse projeto educativo. O livro, um dos livros mais citados, né, Pedagogia do Oprimido, foi lançado há 52 anos, então ele continua atual. Com certeza. No livro Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire primeiro ele contextualiza, né, a justificativa da pedagogia do oprimido. Então, por que uma pedagogia do oprimido? E na justificativa da pedagogia do oprimido, o Paulo Freire diz que o Brasil, veja que interessante, né? 52 anos atrás, né? Ele dizia que o Brasil vivia um período de transição, né? Que nós estávamos ainda, né? Saindo de um processo muito antidemocrático, né? Opressor, silenciador, dominador, e que a gente estava dando os primeiros passos para um processo mais democrático, né? E ele dizia que o opressor, né, produz no oprimido a sensação de que ele é incapaz, a sensação de que ele não pode, a sensação de que ele não tem potencial. Então, existe a urgência de uma pedagogia do oprimido para que a gente possa entender, né, para que as pessoas possam entender que todo mundo tem capacidade, todo mundo tem potencial,
todo mundo é digno, né, de ocupar os espaços no mundo, e que todas as culturas, todas as vidas, todas as formas de viver importam. Então, ele dizia lá naquele tempo, né, que o opressor atua, né, para tentar controlar e silenciar os outros, né, e no caso o oprimido, e que às vezes aquele que é o oprimido, de tanto sofrer, né, as forças da opressão, acaba carregando dentro de si um desejo também de oprimir. Então, olha que interessante, né? As pessoas que são oprimidas sofrem tanto com a opressão que, no fundo, entendem, né, por não compreender o que é que está por trás de tudo isso, entendem que a forma de sair da opressão é oprimindo o outro. Né? Então, Paulo Freire dizia na pedagogia, dizia não, diz, né, porque está atual, está aí vivo, né? Na pedagogia do oprimido, que o oprimido carrega dentro de si um opressor. Então, o que é que a gente precisa trabalhar? Por que a urgência da pedagogia do oprimido, né? Para que a gente possa experimentar o diálogo, as práticas de liberdade, entender o nosso lugar no mundo, ter a consciência de classe, ter a consciência do lugar que nós estamos no mundo, para entender, enquanto educadores, por exemplo, que trabalhamos diretamente com as classes trabalhadoras, olhar para o filho do trabalhador e me reconhecer nele, porque eu também sou trabalhadora, portanto, eu também sou oprimida. Então, se nós estamos no mesmo lugar, né, de sofrer as consequências dessa lógica opressora, o modo de nós nos libertarmos não é oprimindo o outro, mas é junto, em diálogo, compreendendo o que está acontecendo, compreendendo a realidade, construir outras possibilidades de viver, né? A partir do respeito, a partir da colaboração. Ele fala que, na lógica do opressor, o que existe é a dominação. Na lógica da pedagogia da liberdade, o que existe? O desejo de liberdade, né? O desejo de solidariedade. Então, na lógica da pedagogia do opressor, é o individualismo. E na lógica da pedagogia da liberdade, é a solidariedade. Então, ele vai trazendo elementos, né, a dominação, né, a captura, né, o silenciamento na perspectiva do dominador. E do outro lado, da pedagogia da liberdade, da educação libertadora, dialógica, né, a solidariedade, a partilha, a comunhão, o pensar junto, o construir junto. Então, essa pedagogia, né, do oprimido, ela é libertadora e transformadora. Ela nos ajuda a compreender a realidade e a ver que o outro que está do meu lado não é meu inimigo, eu não preciso oprimir o outro, eu não preciso combater o que está do meu lado. Meu vizinho, né? Às vezes a gente vê tantos problemas, né, nas periferias, nas escolas, né? Porque um acha que o outro é o inimigo, e o Paulo Freire diz que não, a gente precisa entender, né, que essa forma que nós vivemos de opressão, né, de tentativa de apagamento da nossa vida, é que produz naquele que é oprimido, acha que o outro o que está mais perto, que é o responsável pelo seu sofrimento. Então, quando a gente compreende a realidade, quando a gente compreende a sociedade que nós vivemos, nós entendemos que é só na colaboração, na união, né, na solidariedade é que a gente muda o mundo e que a gente rompe com a opressão que tenta nos silenciar. Por isso a atualidade da obra dele, né? Então, Paulo Freire ele é reconhecido por essa educação libertadora, né, pela pedagogia da autonomia e da esperança, por levar o aluno a obter essa capacidade de fazer uma leitura do mundo, né, e se expressar diante do mundo. É por esse motivo que ele é tão odiado pelos setores conservadores? Olha, Cláudio, com certeza, não precisamos fazer nenhuma grande pesquisa, né, para entender, né, que a educação problematizadora, dialógica, libertadora proposta por Paulo Freire ajuda as pessoas a compreender a realidade, né? Então, compreender a realidade, ler o mundo, ler por trás das letras, por trás das palavras, amplia a nossa capacidade de reflexão. Portanto, as pessoas livres, as pessoas esclarecidas, as pessoas que
compreendem, né, o cenário que a gente atravessa, são mais difíceis de serem domesticadas, né, de serem controladas, de serem levadas por fake news, né, porque as pessoas vão perguntar, mas será que isso é verdade? Porque elas não vão cair em armadilhas tão facilmente. Então, uma pessoa que pensa, uma pessoa que consegue elaborar, né, e refletir sobre o que é que está acontecendo no cenário que nós vivemos, essa pessoa, obviamente, que não seguirá tão facilmente rebanhos, né? Então, incomoda, né? Incomoda um segmento, né, da sociedade que as pessoas pensem, que as pessoas reflitam, que as pessoas questionem, que as pessoas perguntem sobre outras formas de viver e se perguntem, né? Será que eu não tenho direito, né, de ter uma condição de vida melhor? Será que eu não tenho direito de ter uma educação melhor? Será que eu não tenho direito à vida? Né? Porque as vidas das pessoas que são silenciadas são tratadas como insignificantes. E quando a gente começa a estudar e ganhar consciência política, né, do nosso viver no mundo, do nosso atravessar o mundo, da nossa dignidade humana, que está registrada na Constituição, né, o nosso direito, né, os nossos direitos humanos, né? Quando a gente ganha consciência disso, fica mais difícil controlar, né, e de massificar as pessoas. Por isso, né, esse incômodo e essa perseguição ao nome de Paulo Freire pelos conservadores e o que ele chamou de reacionários, né, pessoas reacionárias. O Paulo Freire usa esse termo na Pedagogia do Oprimido, no livro Educação como Prática de Liberdade. Segundo o portal UOL, em reportagem do dia 17 deste mês, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, teria afirmado, diante dos resultados obtidos no país no ranking do PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que o monumento a Freire, que foi erguido pelo também ex-ministro Cristóvão Buarque, lá na sede do MEC, representaria a lápide da educação, e que Freire representaria um fracasso total e absoluto da educação brasileira. Qual o seu comentário a esse respeito? Bom, primeiro que a pessoa que manifestou, né, esse comentário não deve conhecer a realidade brasileira educativa, porque o que nós sabemos é que, infelizmente, Paulo Freire ainda não é, né, referência nacional nas escolas, nem nas escolas públicas, nem nas escolas privadas, nem nas universidades. Paulo Freire ainda não está presente em todas as escolas. Então, primeiro que isso é uma tristeza, né? Então, para mim é uma tristeza que ele não seja realmente referência, né? Embora ele seja nosso patrono, nós estamos, na verdade, nos aproximando de Paulo Freire. Né? Eu escrevi a minha tese de doutorado, né, defendi em 2006, discutindo justamente isso, né, a urgência de nós revisitarmos Paulo Freire para que a gente pudesse reencantar a educação, para que a gente pudesse redemocratizar a educação, para que a gente pudesse fortalecer e ampliar a potência educativa que nós temos no nosso país. Mas ele não é uma referência, então não podemos, primeiro isso, ele não é referência, então se não é referência, não poderia ser o responsável pelo cenário nacional. E segundo... Só para esclarecer, para a senhora falar referência, porque assim, ele não é, na verdade, adotado, né, nas escolas, né, mas na verdade ele é uma referência como educador no mundo todo. Sim, só desculpa, eu acho que para esclarecer, ele não é o paradigma, vamos dizer assim, a concepção educativa hegemônica. Vamos usar um conceito, né? Um conceito que é do Gramsci até, a hegemonia. Não são, então, o que seria Paulo Freire se ele fosse um paradigma hegemônico? Ele estaria em todas as escolas. Ele estaria presente em todas as práticas educativas no Brasil. E o que eu estou dizendo é que, infelizmente, não é hegemônico. Né? Paulo Freire não é hegemônico, ele existe, ele está presente na educação, sim, e muito forte. Né? Ele está presente e o centenário de Paulo Freire demonstra que ele está muito vivo no Brasil. No entanto, enquanto paradigma, se você visitar as escolas, ainda tem muita gente reproduzindo o modelo bancário que ele questionou lá nos anos 50, né? É o professor
falando e o aluno repetindo, o professor passando lição na lousa e o aluno copiando sem refletir, sem problematizar. Então, se Paulo Freire fosse hegemônico, se ele fosse realmente a concepção pedagógica presente em todas as escolas no Brasil, eu tenho certeza que a situação estaria diferente, porque todas as práticas educativas que tem Paulo Freire como referência, e sim, né, que utilizam, que se apoiam, que ancoram seu fazer pedagógico nos princípios freirianos, revelam, né, educadores críticos, educadores curiosos, educadores criativos, educadores e educandos, né, que estão à procura, né, da reinvenção da vida, a reinvenção do mundo, a reinvenção de si. Então, o que a gente pode dizer para a pessoa que fez esse comentário é que Paulo Freire, se o Paulo Freire não contribuísse, né, para um processo de educação e, portanto, para a melhoria, né, dos processos educativos no país, os outros países do mundo não estariam se referenciando a Paulo Freire, não estariam lendo Paulo Freire, não estariam citando e indicando Paulo Freire como referência. Então, é só darmos uma olhada, né, ao redor, né, do nosso país, e que nós vamos ver que Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais lido, né, de todos os intelectuais brasileiros, ele é o mais lido no mundo, né, as obras dele são traduzidas para mais de 23 idiomas. Então, se ele não fosse uma referência a ser indicada, ele não teria esse prestígio, né, e esse reconhecimento internacional, né? Então, eu acho que é isso que a gente pode dizer para a pessoa que emitiu esse comentário. O trabalho de Paulo Freire, salvo engano, ele tinha como foco os adultos, não é isso? Ele ensinou, por exemplo, 300 adultos a ler e escrever em 45 dias. E hoje, a pedagogia de Paulo Freire, ela deveria ser aplicada a todas as idades? Olha, Cláudio, na verdade, a pedagogia de Paulo Freire, ela começa com a educação de jovens e adultos, né? Com uma experiência em Angicos, né, com o que você está trazendo aí, quando, a partir do ciclo de cultura, as pessoas discutindo a realidade, lendo o mundo, começam a ler as palavras de uma forma muito rápida, porque partem daquele universo que conhecem, né? Agora, depois dessa experiência, né, Paulo Freire vai sendo lido, vai sendo discutido em diversos segmentos, né, educativos. Tem, por exemplo, um livro, Professora Cintia Não, que Paulo Freire conversa com os educadores e educadoras e tem muita relação com a educação fundamental, por exemplo, com a educação infantil também. No livro A Importância do Ato de Ler, né, quando ele ensina, ele discute a questão da alfabetização com os adultos, tem servido de referência para muitos processos de formação de educadores das crianças, porque, na verdade, ele começou com os adultos, quando ele foi secretário da Educação em São Paulo, né? Em 89, né, quando a Luiza Erundina foi eleita, ela convidou Paulo Freire para ser secretário da Educação da cidade de São Paulo, e nessa experiência, né, de Paulo Freire como secretário da Educação, ele desenvolveu diversos projetos e tem experiências lindas com criança. Então, é só a gente dar uma vasculhada, né, na obra dele, que daí ele deixa de discutir somente a educação de jovens e adultos para discutir a educação como um todo, né, os princípios da educação dialógica, da educação problematizadora, da educação do respeito, e tudo isso serve, portanto, respondendo aí, né, deveria, né, estar presente em todos os segmentos. Se uma criança aprende a problematizar, a questionar, a pensar, a compreender sua relação com o outro, isso ela leva para a vida toda. Então, com certeza, os ganhos, né, da educação seriam muito maiores do que a gente ter uma criança insegura, com medo, né, acreditando que ela não tem capacidade. Então, tudo isso se modificaria se nós utilizássemos Paulo Freire desde a educação infantil. Eu mesma orientei já trabalhos, né, de TCC que realizam, né, investigações no campo da presença de Paulo Freire na educação infantil. Então, e no ensino superior, eu mesma escrevi um artigo
usando, né, educação popular no ensino superior, que é o que eu faço. Então, Paulo Freire, para quem não sabe, né, para quem não conhece profundamente, pode saber que ele pode ser vivenciado, experimentado em qualquer segmento da educação. Vamos falar aqui um pouquinho da sua pesquisa, cultura popular e processo de subjetivação, né? Desenhando mapas para a festa em busca da potência da alegria do Núcleo Boi de Matraca do Maranhão, né? Que foi feito pela senhora entre 2017 e 2018. Como é que foi desenvolvida essa pesquisa, né? Quais foram os resultados e qual é a relação com a pedagogia de Paulo Freire? Olha, Cláudio, essa pesquisa tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Porque eu conheci Paulo Freire em 82, né? Na comunidade eclesial de base, lá na periferia de São Paulo, onde eu morava em 82. Uma criança, né? Eu era praticamente uma criança, muito jovem. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre comunidade eclesial de base. Estava aqui no meu roteiro mais pelo nosso tempo, mas quem tiver, a gente vai pensar. Tá. Então, eu era, vamos dizer, eu estava envolvida, né, com grupos de jovens nas comunidades eclesiais de base lá na periferia de São Paulo, e quando Paulo Freire voltou do exílio. Então, a partir desse meu encontro, naquela época eu fazia o magistério, né, que não existe mais, então fazia o magistério e estava envolvida com um grupo de educação popular e cultura popular. Então, assim, essa minha pesquisa de pós-doutorado, na verdade, ela já nasceu lá, né, nesse meu encontro com Paulo Freire em 82, que foi quando eu comecei, eu não sabia quem era Paulo Freire, e eu fui para esse encontro e lá, né, ouvindo, né, a fala dele com os educadores populares, eu entendi, né, o que depois eu li em alguns livros, né, tem um livro dele que se chama Ação Cultural como Prática de Liberdade, né? Então, a prática cultural, a ação cultural, é também uma prática de liberdade, né? Embora a minha pesquisa de pós-doutorado não tenha somente Paulo Freire como referencial, mas obviamente que eu dialogo com Paulo Freire, né? E como é que nasce essa pesquisa, né? Nós estávamos vivendo em 2016, né, um período muito triste, né? A democracia no Brasil estava doente, continua doente, né? Correndo sérios riscos de vida, estamos aí na UTI, né? E naquele momento de sofrimento, eu estava fazendo parte, eu comecei a estudar um filósofo chamado Baruch Spinoza, né? E o Spinoza, ele fala que a vida é um atravessamento de afetos tristes e afetos alegres. Então, os afetos tristes produzem em nós um sentimento de impotência, de tristeza, né, que nos puxa para baixo e diminui a nossa vontade de agir. E os afetos alegres produzem em nós vontade de viver, vontade de agir no mundo. Esses afetos alegres não necessariamente são somente festas. Muitos acontecimentos, por exemplo, uma política pública que faz bem para a humanidade é um afeto alegre, é algo que nos atravessa e que fala, poxa, que bom, a coisa está indo bem, né? Então, eu estava estudando o Spinoza, quando eu vim para o Maranhão, né, como turista, passear, e quando eu me deparei com o Bumba Meu Boi no Ceprama, e aquela comunidade, aquele, como se chama, Batalhão de Ouro, né, do Maracanã, todo unido naquela brincadeira, naquela criança, jovens, idosos, todo mundo numa vibração, numa vitalidade, e aquilo me atravessou de um jeito tão impressionante que eu comecei a chorar e fiquei impactada, que eu nunca tinha visto o batalhão todo, né? E fiquei muito mexida e desci, fui para o meio do boi, comecei a brincar, e aquilo ficou ressoando, sabe assim, quando fica batendo na mente assim, vários dias. Quando eu aí voltei para São Paulo, pensando o que é que aquilo fazia na vida das pessoas, né? A potência daquela alegria, aquela força daquela manifestação cultural na vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, o sofrimento, uma vida triste que nos puxa para baixo e nos tira a vontade de viver.
Então, eu vim para cá para fazer esse estudo, consegui afastamento, né, da universidade, fiquei 1 ano aqui em São Luís, de 2000, do início, né, de 2017 até o final, até o início de 2018, acompanhando o Bumba Meu Boi de Matraca do Maracanã. Participei de todas as atividades, fui atrás do boi, virei noite, e com a minha matraca, com a minha câmera, e conversando com as pessoas, e tentando entender tudo isso. E durante todo esse processo, né, eu fui me aproximando de outras manifestações culturais, e foi então que eu consegui, ir aí estudando outros autores, né, entendendo, né, que essa potência, né, dessa alegria das manifestações culturais maranhenses, né, elas são momentos de respiro, né, no meio de tanto sofrimento, porque a maioria das pessoas que participam, né, das brincadeiras mais tradicionais, mais das comunidades tradicionais, são pessoas das classes populares que lutam para sobreviver, né? E o brincar boi, na conversa com os brincantes, é um momento de respiro. É um momento em que um senhor, né, de 70 anos me diz que São João desamarra as correntes, né? É um momento em que, no brincar boi, eu tiro as correntes, o peso do viver, as dificuldades da vida, e eu arrumo força para seguir em frente, né? Então, essa é a potência da alegria que nós precisamos, nós humanos, né? Precisamos de motivos para viver, motivos para festejar, né? Então, o Otto Maduro, que é um outro autor que me ajuda nesse estudo, ele diz que a vida é muito mais do que sobreviver, né? Nós precisamos de motivos para festejar. Por isso, nós precisamos desenhar mapas para chegar nas festas, né? Que festas? Não necessariamente uma festa como a brincadeira popular, né, aqui do Maranhão, mas essas brincadeiras são mapas de festa, né? E são mapas de alegria, e são mapas que constroem sentidos, portanto, são libertadoras, porque essas pessoas, é interessante, porque eu continuo, né, depois eu entrei com um processo de redistribuição para cá, depois dessa experiência eu falei, é aqui que eu quero viver, eu quero estar perto dessa força, dessa vitalidade, dessa vibração, né, que nos ajuda a atravessar o sofrimento da vida, porque a vida tem alegria, mas também tem muito sofrimento. E eu vim para cá e eu continuo, né, até hoje. Hoje mesmo tive numa atividade em Itapera, né, com o pessoal da comunidade lá, tenho contato com as caixeiras do Divino, com o tambor de crioula, que toda essa manifestação cultural carrega uma resistência ao apagamento da vida, né? São práticas de liberdade, né? E no nosso encontro nacional, que vai acontecer em novembro, a gente está organizando uma mesa que vai discutir justamente isso, né? O quanto que a manifestação cultural, os grupos tradicionais populares aqui de São Luís, né, do estado do Maranhão, são práticas de liberdade, são resistência ao apagamento da vida, né? De toda manifestação cultural de matriz africana, matriz indígena, e quanto que tudo isso contribui, né, para que as pessoas reconheçam o seu lugar, o seu direito de existir com alegria. Então, a minha pesquisa continua em curso ainda, né, os resultados eu já tenho, né, essas análises que eu já te disse, publiquei alguns artigos, estou ainda trabalhando no material que eu coletei durante o pós-doc, ainda quero publicar livros sobre essa experiência, mas ainda estou no caminho, né? Ainda não tive oportunidade de publicar o livro, mas estou no caminho de atrás de patrocínio, tudo isso para conseguir a publicação de toda essa experiência que está riquíssima, cheia de fotografia, que mostra o êxtase do brincar, né? O êxtase do fazer parte de uma comunidade, o êxtase do pertencer, né? Porque na lógica do capitalismo, na lógica da política necrófila que nós vivemos, é o apagamento da existência, né? É o abandono das vidas. E a lógica das manifestações culturais é o pertencimento, né? Todo mundo é bem-vindo, quanto mais gente na festa, mais farta é a festa. E o santo quer que tenha muita gente na festa. Então, essa é uma potência, né?
a potência que diz para aquele que está em situação de abandono social e econômico que a vida dele importa, né? Que a vida dele faz parte dessa comunidade. E por meio dessas práticas culturais, né, dessas atividades culturais, é possível se fazer educação. Na verdade, era uma prática educativa, não é isso? É isso que tem essa Sim, ligação com o Paulo Freire, porque Paulo Freire trabalha muito com a questão da cultura popular, não é isso? sim, na verdade, as práticas educativas desenvolvem práticas de educação popular, né? As práticas educativas que acontecem nas comunidades tradicionais são práticas de educação popular, porque são práticas dialógicas, são práticas que se ancoram no respeito ao outro, né? Sempre tem o mestre, a mestra, que é muito respeitado, né? Que tem o saber, e esse mestre também ensina o outro que não sabe com muito respeito, porque ele também sabe que para aprender é preciso que alguém ensine. Esse é um princípio da educação dialógica de Paulo Freire, né? A valorização dos saberes dos educandos, a valorização da cultura do educando. Então, tudo isso, né, ancora a pedagogia de Paulo Freire e ancora as práticas educativas que acontecem nas comunidades tradicionais, né? Que é, o, o modo de educar não tem um professor, né? Não tem uma lousa, não tem um livro, mas tem a sabedoria, né, de quem viveu a experiência daquela tradição. E por isso é libertador, porque você aprende com sentido, aquilo faz sentido para a sua vida, né? Não é simplesmente para você memorizar, para você decorar, para você ter um diploma. Não, é porque aquilo faz parte da minha história, faz parte da história dos meus pais, dos meus avós, é a reafirmação de uma diáspora, né? Quando você pensa na perspectiva dos povos de matriz africana que seguem resistindo ao apagamento da sua cultura. Então, as práticas educativas que acontecem, né, nas manifestações culturais dialogam diretamente com Paulo Freire e se inspiram, né? Muitos se inspiram em Paulo Freire também. A senhora falou agora há pouco, né, que você conheceu Paulo Freire, né, numa comunidade eclesial de base, né? Ou seja, na verdade, para quem não conhece, as comunidades eclesiais de base, na verdade, elas são dentro de uma base da Igreja Católica, né? Tem a ver com religião, tem a ver com cristianismo, né? Sim. E, então, como é que era essa inserção, essa ligação de Paulo Freire com as comunidades eclesiais de base? Então, primeiro assim, é legal dizer que Paulo Freire era cristão, né? Então, alguns ataques com Paulo Freire, que ele é um perigo, que ele é comunista, que pode causar mal para a humanidade, para quem é cristão vai ficar mais claro que tudo isso é um discurso vazio, né? É porque, na Porque, verdade, hoje existem dois tipos de cristão, como sempre existiu, né? Tem os sim, cristãos que pensam do ponto de vista coletivo, tem aqueles que pensam com a arma na mão. sim, que se dizem cristãos, né? Então, Paulo Freire foi formado numa família cristã, né? Então, ele aprendeu os valores e ele dizia que ele estava sempre em busca do diálogo com Cristo, né? Porque ser cristão exige, ele dizia, é uma responsabilidade muito grande, né? Não é possível sair falando que eu sou cristão se eu não comungo e se eu não faço da minha vida uma prática cristã. Então, ele dizia primeiro isso, né, da responsabilidade. Segundo, a presença de Paulo Freire nas comunidades eclesiais de base acontece porque que as igrejas católicas fizeram, né, em 58, como se fosse um acordo, né, um combinado. As igrejas católicas fizeram um combinado muito parecido com o Papa Francisco hoje, né? Acho que o Papa Francisco está tentando trazer um pouco essa discussão de olhar um pouco mais para a questão social, né? Para a questão da justiça social. Então, lá em 58, as igrejas fizeram um combinado de se colocar a serviço dos mais pobres, dos excluídos, como Paulo Freire chamado, dos esfarrapados do mundo. O Concílio Vaticano II foi o que passou a buscar uma visão mais próxima, né, dos mais humildes, dos mais explorados, dos mais, né, necessitados.
né? E aí, daí tem a teologia da libertação. Né? Dentro desse debate todo, aqui no Brasil, nós, pelo menos a minha experiência, né, foi marcada pela presença da teologia da libertação dentro das comunidades eclesiais de base. Que as comunidades eclesiais de base eram basicamente o quê? Comunidades, né, eclesiais, e nas bases, nas periferias, nos lugares mais longínquos do país. E nesses lugares existia uma tentativa de vida em comunidade, né, que tem muito relação com o cristianismo primitivo, né, assim, o começo do cristianismo, né, e eu sempre falo para os alunos, quando a gente discute um pouco essa parte da história, né, eu falo assim, que tem uma música, né, que diz, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Olha só, então a gente cantava isso, né? Ter tudo em comum e dividir os bens com alegria. Isso é um princípio cristão, né? E diferentemente da teologia da prosperidade, que prega ter para si. Não é o bem comum e nem dividir os bens com alegria. É ter bens, mas é só para si, para a sua É o família. individualismo, né? É o individualismo. Então, a comunidade eclesial de base carregava esse princípio cristão, né, vamos dizer, inicial, né, do cristianismo, né? E daí o Paulo Freire chega nas comunidades eclesiais de base porque tem tudo a ver. O dividir os bens com alegria, partilhar a mesa, partilhar o pão, né, ser solidário, ensinar o outro, lutar pelos direitos do outro. Então, essa é a presença de Paulo Freire nas comunidades eclesiais de base. E na época da ditadura militar, as comunidades eclesiais de base cumpriram um papel muito importante na resistência à ditadura. Né? As comunidades eclesiais de base tinham grupos de educação popular, né, em que, no processo de alfabetização de jovens e adultos, ensinavam, né, sobre coisas que eram proibidas de falar, né, durante o período da ditadura. Muitos foram perseguidos, muitos padres, né, muitos, o Frei Beto, por exemplo, o Leonardo Boff, foram perseguidos durante esse período, impedidos de falar, impedidos de estar dentro da igreja, porque estavam dentro da igreja cumprindo os mandamentos, né, os princípios cristãos. Então, eu acho que é bonito a gente trazer essa lembrança, essa memória, né, de Paulo Freire, de um Paulo Freire que amou a vida, né, e que tentou, né, construir essa vida a partir dessa relação com o outro, em diálogo com as comunidades eclesiais, né, cristãs, que seguiam a teologia da libertação. E eu acho que a gente tem muito que aprender com essa experiência, né? Eu convido, assim, eu sempre digo, para quem é cristão, precisa conhecer essas experiências, né, de Paulo Freire, para que a gente possa problematizar um pouco o que tem se falado em nome de Cristo, né? O que tem se vivido em nome de Cristo. Se nós formos olhar mesmo os fundamentos cristãos, né, e a prática, né, do cristianismo, que estamos chamando aqui de primitivo, que é o início, né, das comunidades cristãs, não tem muito a ver com essa lógica individualista de acúmulo, de olhar, de ir para um espaço cristão, entre aspas, para pedir prosperidade material, né, individual. Então, esse não é um princípio cristão. Se você lê mesmo os ensinamentos de Cristo, ele nunca propôs isso. É porque assim, o homem contemporâneo, né, urbano principalmente, né, ele tem muita aquela visão muito individualista, né? Então, assim, ele não tem mais relação nem com religião, com a igreja, ele acha que ele pode fazer a sua religião, essa é a minha visão. Né? Na verdade, temos autores que falam isso também. E assim, e na verdade, acaba não tendo uma sintonia, né, com os princípios verdadeiramente cristãos. Professora, a fundação, infelizmente, nós chegamos ao fim, né? Teria muito que se falar aqui ainda sobre Paulo Freire. Mas a FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, agradece a sua participação e a senhora pode fazer as suas considerações finais. Olha, Cláudio, eu agradeço imensamente, né, a FAPEMA pelo convite para poder
dialogar sobre Paulo Freire, para poder falar, inclusive, do evento, né, que nós estamos organizando para novembro, Diálogos Freirianos, né, com patrocínio, com apoio da FAPEMA. É fundamental, eu queria dizer assim, que eu me sinto muito honrada de estar aqui em São Luís do Maranhão, de estar coordenando um projeto com o apoio da FAPEMA, porque é uma fundação que tem realmente investido, né? Eu tenho visto diversos trabalhos, investido no crescimento, né, de diversas áreas do conhecimento. Então, é isso que a gente acredita, é isso que Paulo Freire sonhava, né? Que os processos educativos se transformassem em centros culturais, né? Que no momento de aprender e ensinar, nós aprendêssemos a viver, né? E a atuação da FAPEMA ao incentivar e ajudar os grupos, as universidades, os pesquisadores, as pesquisadoras, contribui para que a gente possa seguir espalhando, né, um modo de ver para além, né, dessas falsas verdades que estão em curso e que a gente precisa o tempo todo, né, trabalhar para que as pessoas voltem, né, a olhar para si, a olhar para o seu lugar no mundo, a compreender a realidade, a compreender a nossa travessia nesse mundo e a urgência de nós criarmos práticas mais coletivas, mais solidárias, mais humanas, mais dialógicas, portanto, mais freirianas, né? Muito obrigada pela oportunidade. Nosso muito obrigado à professora Dulcineia de Fátima Ferreira, da Universidade Federal do Maranhão, por ter aceito o nosso convite. E você que está assistindo o nosso canal, se inscreva no YouTube, no nosso canal, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Cientista.com. Eu sou o Cláudio Moraes. Na técnica, o apoio é de Rubenilson Costa e Laércio Diniz. A arte é de Mota Júnior. A coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Muito obrigado e até a próxima.